Disseram que eu tenho que desenvolver, disseram que eu tenho que trabalhar. Como é que funciona essa questão? Né? Você vai até um terreiro, a pessoa, o guia espiritual ou o dirigente, fala para você que você tem que desenvolver. E agora, o que você tem que fazer? Como resolver essa situação? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje aqui no canal. Então, para você que está chegando agora, para você que não conhece ainda, eu sou o Beto Ângelo, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. E eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para todas as notificações. Peço também que você deixe seu comentário aqui embaixo, mesmo que seja somente um olá, bom dia, axé, mas o seu comentário faz toda a diferença para a movimentação desse vídeo aqui que você está assistindo. Vamos lá. Você foi visitar um terreiro, foi visitar um terreiro. É claro que a gente sabe que esse não é o tipo de frase que se fala para o médium do terreiro. Então, você não é ainda médium de um terreiro. Então, você foi visitar um terreiro. Você foi lá no terreiro na assistência. Seja um terreiro que você já vai há um tempo, ou seja um terreiro que você vai pela primeira vez. E ao passar com um guia espiritual, ao falar sobre seus problemas ou sobre a situação que te envolve, ele disse: Olha, você precisa desenvolver. Preciso desenvolver. Ou, então, ele fala: Você precisa trabalhar, que é mais genérico ainda, né? Falar que precisa trabalhar é muito relativo. Você precisa trabalhar o quê, né? E a gente precisa compreender essa frase para saber o que fazer daqui por diante. Por quê? Porque essa frase dele não te ajudou. Essa frase dele só te atrapalhou. Porque agora, além do problema que você foi reclamar, além do problema que você foi pedir ajuda, você tem agora na sua cabeça um novo problema. Você precisa trabalhar, você precisa desenvolver. E como lidar com essa situação? Bom, primeiro nós temos que compreender plenamente essas frases. Quando alguém diz para você que você precisa trabalhar, o trabalho é ação, é movimento, né? É transformação. Então você precisa trabalhar, colocar ação, movimento, transformar algo na sua vida. Mas o que é esse algo que você precisa trabalhar? Então é importante que quando um guia diga para você, seja ele qual for, e isso não é desrespeito, tá? Antes que digam, né? Ah, mas isso é desrespeitoso. Não. Desrespeitoso é ele falar isso para você. Mas vamos lá. O guia chega para você e fala assim: olha, você precisa trabalhar. Pergunte para ele: trabalhar o quê? Eu preciso trabalhar o quê? Por quê? Por que isso? Porque se você é uma pessoa depressiva, você precisa trabalhar a sua autoestima. Se você é uma pessoa desempregada, você precisa de um emprego, você precisa trabalhar. Se você é uma pessoa que tem desarmonia na família, você precisa trabalhar a harmonia, trabalhar a paciência, trabalhar a paz, a tranquilidade da sua vida. Ou seja, você precisa trabalhar muitos aspectos da sua vida. E dizer que você precisa trabalhar não pode ser e não pode soar como um convite para entrar na corrente. Ele tem que soar como um alerta de que algo tem que ser transformado na sua vida, algo tem que ser modificado, algo tem que ser trabalhado na sua vida. Então, você tem que trabalhar, é muito genérico, né? Então, sempre que um guia espiritual, seja ele qual for, disser para você, você tem que trabalhar, você deve perguntar para ele no mesmo instante: trabalhar o quê? Trabalhar qual aspecto da minha vida? Se for o guia espiritual te falando, ele vai te orientar, ele vai te dizer: olha, você precisa trabalhar isso, ou aquilo outro. Se for um médium passando na frente de um guia, ele vai ficar perdido, porque ele não espera esse tipo de resposta. Ele espera que você concorde, que você diga: ah, tá bom, eu vou trabalhar. Agora, quando você fala trabalhar o quê? O, o médium que está passando na frente do guia não sabe o que responder. Ele vai travar e você vai perceber. Você vai perceber que nada mais é do que um médium repetindo frases que ele ouve
e que ele acha que são frases que o guia tem que falar para as pessoas. Muitas vezes, o médium que não está preparado, ele fica repetindo para as pessoas frases que ele ouve. Então ele ouve um guia dizer para alguém que essa pessoa precisa trabalhar, ele não sabe o significado disso, mas ele vai lá e manifestando o guia dele, ele repete isso para outra pessoa. Ou ele ouviu um dia isso de um guia, que talvez possa ser até um médium passando na frente também, e agora ele vai lá e repete para outra pessoa. Então tem que tomar muito cuidado. Agora, e quando o guia, ao invés de falar que você precisa trabalhar, ele fala que você precisa desenvolver. Desenvolver o quê? Desenvolver é criar. Nós já não estamos mais falando em modificar, nós não estamos falando em transformar, nós estamos falando em criar. Então, quando eu preciso desenvolver algo, eu preciso criar algo, né? Eu preciso elaborar algo. O que que eu preciso desenvolver? É a mesma questão, é a mesma pergunta. Oi, meu filho, você precisa desenvolver. Preciso desenvolver, meu pai? Preciso desenvolver o quê? A sua mediunidade. Qual é o meu tipo de mediunidade? Porque assim, se o guia espiritual está vendo que você tem mediunidade e que você precisa desenvolver, ele sabe qual é o seu tipo de mediunidade. Então ele tem que te falar. Por que que ele tem que te falar? Porque nem sempre essa mediunidade que você precisa desenvolver vai ser desenvolvida dentro do terreiro. A mediunidade de incorporação, ela é desenvolvida dentro do terreiro. Mas existem outros tipos de mediunidade que não são tão estimuladas pelos terreiros de Umbanda. Então, dependendo do seu tipo de mediunidade, o guia vai ter que te aconselhar a procurar estudo e não entrada na casa. Porém, mais uma vez eu falo, os médiuns, quando passam na frente de seus guias, eles convidam pessoas para entrar na casa. E como que eles fazem esse convite? Dizendo que a pessoa precisa trabalhar, que ela precisa desenvolver, e que ali é o melhor lugar para o trabalho, é o melhor lugar para o desenvolvimento. Ah, você precisa entrar para casa para desenvolver, meu filho. Você não precisa nada. Ninguém é obrigado a nada. A Umbanda valoriza o livre-arbítrio. Você entra na casa quando você quer, se você quiser. E ninguém pode te dizer qual é a hora de fazer isso, qual é o melhor momento. Somente você, aqui ó, no seu coração. Você tem que sentir, você tem que se enxergar lá dentro. Então dizer que você tem que trabalhar, dizer que você tem que desenvolver, é muitas vezes, eu diria até 70% das vezes que essa frase é dita para alguém, é dita pelo médium, não pelo guia. Seja o médium desincorporado assumindo a responsabilidade sobre aquilo que está dizendo, te dizendo numa conversa informal, ou seja o médium manifestando seu guia e passando à frente, dizendo: você precisa desenvolver. O desenvolvimento ele virou o remédio para todos os males. Se você sente muita dor de cabeça, você precisa desenvolver. Se você vê vultos, você precisa desenvolver. Se a sua vida está bagunçada, você precisa desenvolver. Então, nós encontramos nos médiuns que não conseguem deixar fluir o seu guia com, com liberdade, com tranquilidade, esse tipo de frase. Por quê? Porque ele não consegue te dizer o que está acontecendo, ele não consegue te dizer como resolver a situação, então põe a culpa na mediunidade. Você precisa desenvolver. Desenvolver o quê? Existem médiuns que são ainda piores, que ao manifestar os seus guias passam à frente e começam a falar sobre o orixá das pessoas. Ah, você é filho de tal orixá. Você traz aí um tiriri, um tranca-arroz. Ah, você trabalha com a Maria Padilha. A coisa mais prejudicial que alguém pode fazer para outra pessoa é dizer o nome de um guia que a pessoa trabalha, o nome do seu orixá. Por quê? Porque vai privar a pessoa
dessa evolução, desse momento de conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se estiver errado, você vai prejudicar a pessoa para o resto da eternidade, porque a pessoa nunca vai conseguir se livrar daquele nome. Se estiver certo, a pessoa nunca vai ter certeza de que o guia realmente falou o nome dele ou se ele falou aquele nome porque você em algum momento interferiu e disse. Então, quando alguém te procura e fala assim, olha, eu queria saber qual é o nome dos meus guias, eu queria saber qual é o meu orixá, você tem que dizer, então procure um terreiro de sua confiança, peça entrada na corrente mediúnica e lá, dentro da doutrina da casa, você vai desenvolver a sua mediunidade de incorporação e vai saber quais são esses guias através da sua mediunidade. Ah, é mais fácil falar? É mais fácil falar. Eu poderia olhar para você aí agora que está assistindo esse vídeo, independente de quem você seja, e falar: olha, o Exu que trabalha com você é o Tranca-Ruas. Se for ele mesmo, você vai ficar feliz, vai falar: nossa, ele acertou. Se não for, você vai falar: olha, ele errou. E aí eu vou te falar: será que eu errei ou será que você passou o nome errado do seu guia? Quem será que está errado? Essa é a questão. Quando alguém te dá um nome, quando alguém te passa uma informação, essa pessoa está te passando uma informação que você não sabe se é verdadeira. E essa informação pode entrar em choque, em conflito com as informações da sua mediunidade. E o médium, normalmente, ele não confia tanto assim em si. Ele confia mais no outro. Eu já vi pessoas mudar o nome do guia para adequar ao que foi dito. O guia chega lá, o guia quer falar lá pena branca, mas a pessoa ouviu dizer que o guia dele é o pena vermelha. Então o guia fala pena, quando vai falar branca, ele fala vermelha. Passa na frente. Aí você olha o ponto do guia, você vê que o ponto do guia é de pena branca. O guia vem nos pontos cantados para Oxalá. O guia se mostra mais ativo quando você canta por pena branca, mas ele diz que é pena vermelha. Por quê? Porque aquele médium ouviu de alguém que ele tinha pena vermelha e ele passa na frente, passa a dar o nome de pena vermelha por pena branca dele. Ou seja, frases que te soltam dentro do terreiro que podem prejudicar a sua vida, né? Nome de guia, nome de orixá, você tem que trabalhar, você tem que desenvolver. Você não tem nada. Você não tem obrigação nenhuma. Você tem livre-arbítrio. Essa é a única coisa que você tem. Você tem o direito de fazer quando quiser, quando achar melhor. O desenvolvimento não é a solução para todos os males. Se você passa por algum problema, tem que ter uma solução para o seu problema. E essa solução não é o desenvolvimento. Poucas são as pessoas que vão com um problema no terreiro e que realmente têm um problema relacionado à mediunidade descontrolada. E se você tem uma mediunidade descontrolada, você precisa aprender a controlá-la. Para controlar, você tem que estudar, você tem que aprender. Você tem que se tornar uma ferramenta melhor. Você tem que compreender o que está acontecendo com você. Isso já é um desenvolvimento. Estudar já é o desenvolvimento. Buscar o conhecimento, conhecer melhor sobre si, já é o desenvolvimento. Então, quando uma entidade, quando um guia espiritual diz para você que você precisa desenvolver, pergunte a ele: desenvolver o quê? A mediunidade. Que tipo de mediunidade eu tenho? Mas se você sabe que eu tenho mediunidade que eu preciso desenvolver, então você sabe qual é o tipo de mediunidade que eu tenho. Por favor. Ah, eu não posso dizer. Ah, então você pode me dizer que eu tenho que desenvolver, mas não pode dizer qual é o meu tipo de mediunidade. Tome cuidado. Tome cuidado para não ser enganado por médiums que ficam repetindo coisas que eles ouvem dos outros por aí, sem saber o fundamento, sem saber o porquê, e no final das contas acabam te prejudicando. Porque aí você vai tomar uma decisão baseado naquilo que aquele médium te falou e não do que um guia espiritual te falou.
muito cuidado. Você sempre tem que trabalhar algo na sua vida. Você sempre tem que desenvolver algo na sua vida. Dizer isso não é mediunidade, eu não preciso incorporar para te dizer. Então, você aí que está assistindo, tenho certeza que você tem que trabalhar. Tenho certeza que você tem que desenvolver. Não esquece de trabalhar o like e desenvolver um comentário aqui embaixo, que faz toda a diferença para nós. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos. Isso faz parte do desenvolvimento e do aprendizado. Um grande abraço para você. Axé.